Primeiro, não é simplesmente eu colocar um vídeo. Eu vejo as pessoas errando quando elas tentam estudar em casa, elas pegam vídeos aleatórios, colocam o vídeo aleatório lá e começam a reproduzir esses movimentos em casa. Isso não é estudar balé em casa, isso é você estar praticando balé, isso não é estudar a fundo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a pessoa só tem foco em praticar. Bailarina linda do meu coração, se o seu foco único for só fazer aula, praticar, você vai melhorar? Vai, mas vai levar muito tempo. Por que as minhas alunas conseguem essa evolução tão grande? Isso é possível porque elas não ficaram só praticando balé. Elas não ficaram lá colocando um vídeo do YouTube e reproduzindo em casa. Não foi isso que elas fizeram. Outra coisa, se você estuda em casa, né? Se você faz aula de balé em casa, presta atenção nisso. Se você faz aula de balé em casa sem desenvolver consciência corporal e autocorreção, você está dando um tiro no pé. Como assim, Mari? Quando a gente repete o movimento, se eu fizer 10 vezes esse movimento aqui, ó, mão na testa, mão na testa, mão na testa, mão na testa, chega uma hora que o meu cérebro, ele vai reproduzir esse movimento. De tanto que ele repetiu, ele vai reproduzir de forma automática. Só que isso é maravilhoso, mas isso pode ser um tiro no pé. Se eu ficar repetindo o movimento em casa, sem saber se eu estou fazendo o movimento certo, e ficar repetindo, o que é que vai acontecer? O meu cérebro vai entender aquele movimento como um movimento errado. E aí, ao invés de eu evoluir no balé, eu começo a criar vícios de movimento. E isso pode acontecer com você em casa, e isso pode acontecer com você na sala de aula. O professor tem 10 pessoas para ver, ele não vê tudo. É impossível. Só se você tiver um professor particular, que fique com você, que não fique no celular. Fique com você ali durante a aula, realmente, te olhando o tempo todo. Aí sim, pode ser que você não crie vícios de movimento. Agora, fora isso, a chance da gente criar vício de movimento em casa ou na aula presencial é gigante. Como é que a gente faz para evitar isso? Como que as minhas alunas não criaram vícios de movimento? Porque elas desenvolveram consciência corporal e autocorreção. O que é isso? É a capacidade de você perceber no seu corpo se você está fazendo o movimento certo ou errado. Quando a gente faz aula em casa, se eu não sei perceber no meu corpo, vai ser um tiro no pé. E como é que uma pessoa, que nem a Katy, que não sabia nada de balé, começou tudo em casa, como é que ela desenvolve isso? Estudando. Então, o primeiro passo para você fazer aulas de balé em casa de uma forma que funcione, a primeira coisa que eu faço com as minhas alunas para que balé em casa funcione é desenvolver nelas a consciência corporal, a capacidade de perceber o próprio corpo. E depois a autocorreção, a capacidade de saber se o que eu estou percebendo no meu corpo está certo ou está errado. Um exemplo prático disso. Você vai lá e coloca uma quarta posição para girar a pirueta. O que você sente no seu corpo? A verdade é que quando a gente faz aula só presencial, só praticando, só copiando o vídeo ali, a gente não para perceber o nosso corpo. Você para perceber de verdade? Onde você sente o seu corpo, a força do seu corpo num plié pré-pirueta? Tô na quarta para girar a pirueta. As minhas alunas sabem onde sentir. Eu preciso sentir toda a parte posterior da perna. Eu preciso sentir o glúteo ativado, o dedinho do pé no chão. Ah, agora eu senti que tá tudo no lugar certo. Tá, agora eu vou girar. E aí o movimento acontece sem vício. E isso a gente só consegue quando a gente estuda a consciência corporal e desenvolve essa autocorreção. Aí depois eu vou me preocupar em fazer aulas mais complexas e aprender passos mais complexos, mas primeiro é esse passo. Antes de eu pensar em dupla pirueta, eu vou pensar se o meu plié está funcionando bem. Isso é estudar balé em casa. E aí, depois que eu vejo que tá todos os movimentos de base estão funcionando bem,
Aí eu começo a avançar, aí eu começo a entrar nos passos complexos. E aí, o grande lance é que você vai ter acesso a uma aula que explica o detalhe de cada movimento. Estudando em casa, você pode parar essa aula, você pode voltar essa aula, você pode colocar em câmera lenta, você pode ver detalhes de cada parte do processo, coisa que se a gente só ficar focada em praticar em aulas rápidas, a gente não consegue fazer. Então, balé em casa para adulto funciona? Funciona se você estudar balé da maneira correta. Se você desenvolver a consciência corporal, a autocorreção, estudar a base para depois entrar nos passos complexos. Existe um processo, um passo a passo, para que realmente a aula em casa funcione. Por que na época da pandemia, né, as escolas tiveram todas que vir ensinar balé através da internet, porque ninguém podia sair de casa? Por que os alunos que já faziam aula presencial tiveram dificuldade? Porque nenhum deles sabia aplicar autocorreção. E o professor tinha que ver aluno um por um na telinha do Zoom, né? Para poder aplicar autocorreção. E aí o desempenho dos alunos começou a cair, porque o professor não conseguia olhar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que eu quero te dizer é que sim, balé em casa funciona, desde que tenha um método de estudo para balé em casa. Não é simplesmente colocar um vídeo de aula e sair reproduzindo, porque não vai funcionar. Eu preciso seguir um método. Primeiro a gente desenvolve consciência corporal, depois a gente desenvolve autocorreção nos passos de base, os mais simples, no tandi, no plié, no rondejant. Depois eu vou passando para os passos do centro, os passos mais complexos, pirueta, glissade, pequeno salto, enfim.